Azuis e vermelhos, o burro e o elefante. Um país dividido entre dois partidos e pouco espaço para qualquer coisa fora deles. Em 2024, porém, um candidato independente pode ser definidor da eleição presidencial. E essa expectativa já existiu no passado. Esse é o segundo episódio da série Democracia Made in USA, feita para entender como funciona a eleição nos Estados Unidos, por que ela é assim tão estranha e o que está em jogo em 2024. Voltando ao assunto, o sistema bipartidário. Nem sempre os Estados Unidos foram assim. Os pais fundadores não pensavam em um país com um sistema político limitado a dois partidos. Na verdade, eles nem sequer pensavam em partidos, mas isso é assunto para outro episódio. Desde 1854, democratas e republicanos se revezam na Casa Branca, e eles vieram, historicamente, do mesmo partido, o chamado Partido Democrata Republicano, que rachou em 1824. Mas, de novo, assunto para outro episódio. Ainda assim, de lá para cá, alguns candidatos independentes tiveram grande destaque. Em 1968, foi George Wallace, um racista de primeira e grande defensor da segregação racial. I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Wallace saiu do Partido Democrata em protesto contra a aprovação da Lei dos Direitos Civis. O objetivo dele era sangrar os votos de Hubert Humphrey, o candidato democrata, e ao mesmo tempo garantir que nenhum dos candidatos tivessem a maioria dos delegados. Parênteses, não sabe o que são delegados? Então volte e assista ao primeiro episódio da série que eu explico direitinho. Wallace queria fazer com que a eleição fosse decidida na Câmara e, assim, dar poder aos estados do Sul para garantir uma influência maior no governo de Nixon. No fim das contas, Wallace não teve sucesso, ou pelo menos não totalmente. Nixon venceu com folga, mas em muitos estados os democratas culparam Wallace pela derrota de Humphrey. Não fosse a candidatura do sulista, talvez Nixon não tivesse chegado à Casa Branca. Shape the history of this nation. George Wallace ganhou em 5 estados, a última vez que um independente ganhou delegados em uma eleição presidencial. Décadas depois foi a vez de Ross Perot, um milionário do Texas que concorreu como independente em 1992, falando de corte de gastos do estado. Ele não ganhou nenhum delegado porque não saiu vitorioso em nenhum estado, mas ao mesmo tempo teve quase 19% dos votos. George Bush, o pai, culpava a campanha de Perot pela derrota contra Clinton naquele ano. Em 2000, um candidato consideravelmente inexpressivo é considerado um dos grandes responsáveis pela vitória de George Bush, o filho, contra Al Gore. Aquela eleição foi decidida por 537 votos. Bush teve 2.912.790 votos na Flórida, contra 2.912.253 votos de Al Gore no estado. Ralph Nader, do Partido Verde, um candidato que não chegou aos 2%, teve 97.488 votos por lá. Most of those Nader voters. A maioria dos eleitores de Nader teriam escolhido Al Gore como segunda opção, e a gente sabe disso por causa das pesquisas. Então Al Gore teria sido presidente se Nader não estivesse na cédula. A realidade é que esse é o tipo de impacto que esses candidatos independentes têm. That these third-party candidates have. Esse ano, o candidato independente da vez é Robert Kennedy Jr., sobrinho do Kennedy presidente, que foi assassinado, e filho do Kennedy que quase foi presidente e também foi assassinado. As chances de Kennedy chegar à Casa Branca são próximas de zero. Segundo as pesquisas, os americanos não parecem preparados para abandonar o sistema bipartidário, nem mesmo em uma eleição com 2 dos candidatos mais desaprovados da história. Ainda assim, RFK aparece com aproximadamente 10% nas pesquisas, uma quantia longe de ser inexpressiva. A questão agora é entender quem é que vai ser mais prejudicado com essa candidatura.
De um lado, Kennedy pode tirar votos de Biden por um motivo óbvio. Ele é um Kennedy. Não só era do Partido Democrata até meses atrás, como carrega um sobrenome admirado por eleitores democratas, sobretudo os mais velhos. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Por outro lado, a bandeira anti-vacina e a simpatia por teorias conspiratórias o coloca ao lado da base mais fervorosa de Donald Trump. Por enquanto, de acordo com as pesquisas, RFK tira votos de Trump e de Biden de forma proporcional. Mas isso pode mudar durante a eleição e definir o resultado em novembro em alguns dos estados mais disputados. Esse foi o segundo episódio do Democracia Made in USA. Fique de olho que em breve tem mais.